Bissau, seja bem-vindo a mais uma edição. Nós há já algum tempo viemos falando sobre esta envolvência entre a Rússia e também a Noruega. No início, nós falávamos aqui numa notícia inversa, não é? Em que a Noruega expulsava os 15 diplomatas russos por suposta espionagem, isto no mês de abril, e a Rússia acabou por responder ordenando a saída de 10 diplomatas noruegueses, mas acho que a Rússia acabou de adicionar assim a Noruega à sua lista de estados estrangeiros que cometeram assim atos hostis. Na prática, o que é que isto significa? Bem, na prática significa uma deterioração das relações diplomáticas entre a Rússia e a Noruega. Significa o prejudicar, não é, do nível de confiança mútua ao nível das lideranças dos dois Estados. Significa até o risco de, não é, deterioração até das relações ao nível, não é, de indivíduos, de cidadãos dos dois Estados, porque com a redução do número de diplomatas de parte a parte pode afetar, por exemplo, os serviços consulares, os cidadãos russos na Noruega, os cidadãos noruegueses na Rússia poderão ter dificuldades, por exemplo, em renovação dos documentos consulares, de registro, por exemplo, dos nascimentos, enfim, de aquisição de outros documentos afins para poderem fazer atividades de forma regular nos países onde eles se encontram. Enfim, significa, não é, este risco de piorar cada vez mais o nível de relações, quer ao nível de Estado, quer ao nível de indivíduos ou de cidadãos de parte a parte. Esta inclusão, não é, da Noruega na lista de países hostis à Rússia vem a somar-se, não é, aos outros países, desde os Estados Unidos, a Croácia e tantos outros que a Rússia incluiu na lista por, não é, terem esses atos que a Rússia considera como sendo hostis aos interesses da Federação Russa. Mas a questão que se pode colocar é qual poderia ser a atuação desses Estados, sendo eles apoiantes, né, da contraofensiva ou apoiantes da guerra de recuperação dos territórios que a Ucrânia leva a cabo. Basta ver aqui que, por exemplo, em relação ao governo da Noruega, existe um acordo multianual de ajuda à Ucrânia, quer do ponto de vista militar, enquanto a Noruega é Estado-membro da OTAN, quer também do ponto de vista humanitário, do ponto de vista econômico, para fazer com que a Ucrânia possa ter meios à disposição para a satisfação das suas necessidades internas e não só. Enfim, é normal, não é, do ponto de vista do alinhamento internacional desses Estados para com a Ucrânia, que eles continuem a dar o apoio à Ucrânia. Mas também entende-se que, do ponto de vista da Federação Russa, a Noruega, não é, tem relações particulares com a Federação Russa, relações históricas, não é, que radicam, por exemplo, pelos esforços da própria União Soviética em ter ajudado a recuperação ou a desocupação da Noruega da ocupação nazista, e também, não é, pelo facto de haver aí uma extensa população soviética ou russa naquele país, e também pelo facto de, não é, a própria Noruega ter, antes da sua adesão para a NATO, ter tido, na época, relações muito próximas com a União Soviética. Esta passagem da Noruega para a NATO não só cria dificuldades na relação do ponto de vista da segurança à Rússia, porque partilha uma fronteira de quase 200 quilômetros, e também são estados fronteiriços no Ártico, também, não é, cria dissabores pelo facto de esta mesma Noruega continuar a dar este apoio à Ucrânia
quando eventualmente a Rússia esperava por uma espécie de neutralidade ou até uma neutralidade estratégica da Noruega em não dar um apoio, digamos assim, claro, inequívoco à Ucrânia para essa recuperação, para essa sua operação militar especial. Enfim, é um ato que tem essas nuances todas, mas o importante é que mesmo se haja essa redução do número de diplomatas de parte a parte, pelo menos existam um número substancial para que as relações diplomáticas entre os dois Estados possam continuar a funcionar, mesmo com as dificuldades que isso pode acarretar pelo volume de assuntos que podem ter que lidar nessas condições atuais.